já começou o nosso primeiro dia da consulta de tradução oral, gente. Que honra ver cada rosto aqui com todas essas histórias na vida que vocês levaram para aqui para compartilhar com o outro e nos encorajar juntos como o corpo de Cristo. Que lindo é essa experiência que temos de ser irmão e irmã da gente no corpo de Cristo. É uma bênção ver tudo de vocês aqui. Muito obrigada por estar presente. Estamos muito felizes a abrir nosso tempo com algumas pessoas muito especial. Então, já vou me apresentar rapidinho e depois vou apresentar nosso mestre de cerimônias. Sou Mindy Callahan, sou casado com Timóteo Callahan lá atrás, com Sofia, minha filha. Sou parte da Fevin Piluvir e da Além também. Moramos em Brasília, já faz 2 anos e pouco que a gente está lá. Muito prazer estar com vocês. Estou aqui servir vocês. Qualquer coisa que surgir, só chamar. Agora, vou apresentar nosso mestre de cerimônias hoje de noite, a Raíssa Santos. Raíssa é uma missionária da Jocum no Brasil e consultora certificada em tradução oral da Bíblia. Ela atua na formação de tradutores e no acompanhamento de projetos de tradução bíblica oral. É casada com Cleber Santos e mãe de 5 filhos. Vamos dar nossas palmas para o nosso mestre de cerimônias! Olá, gente, boa noite. É uma alegria, mais um ano juntos, é o nosso 3º ano juntos como movimento de tradução da Bíblia e é muito, muito, muito bom estar aqui. Então, eu quero começar apresentando o nosso grande chefe, cacique, reverendo, pastor, tio, que vai estar nos liderando nessa abertura. Então, o nosso momento agora, nós vamos começar com o reverendo Henrique Serena, casado com a Corina Oliveira Dias Serena, que é pai de 2 filhos maravilhosos, a Eliana e o Eliel. O reverendo Henrique Terena, ele é presidente do Complay, coordenador da rede transamazônica para os países sul-americanos e é consultor para assuntos missiológicos, membro da missão SAM, South American Mission, e mestre em missiologia. Então, por favor, Henrique, esteja conosco aqui. Uma salva de palmas. Somos muito gratos pela liderança dele, sempre conosco aqui nos nossos eventos. Obrigada, tio. Graças a Deus, temos o privilégio de poder trazer esse momento importante da abertura e que esses dias aqui sejam dias marcantes e dias que vai trazer para nós conhecimentos, informações, mas muita comunhão. Que o Senhor traga para nós o seu novo sopro, que sopra sobre nós o sopro do Espírito Santo para mover os nossos corações, nos incentivando para a missão dele. Nesses dias, começando hoje, nós temos essa percepção da grandeza de Deus, do que Deus é, e do que Deus pode fazer através de homens e mulheres, como você e eu, nas nossas simplicidades, no nosso local de trabalho, onde nós estamos, nas nossas comunidades, nas nossas etnias. Deus levanta homens e mulheres dispostos a servir a Ele, no comando dEle, na direção do Espírito Santo, para fazer o seu nome engrandecido nas nações. E através das nossas vidas celebrar o nome dEle, que é sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. E essa é a nossa alegria nessa noite, de poder reverenciar esse nome precioso,
que cabe na língua de todos. E não somente isso, a sua glória também cabe na língua de todos os povos. Por isso nós queremos celebrar essa noite, fazendo menção a este nome, que é acima de todo nome, independente das nossas culturas, das nossas transculturalidades, rompendo as barreiras, etnias, lugares, pontos geográficos, tudo isso mostra a grandeza desse nosso Deus. E aqui o CONPLEI, o Conselho Nacional de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas, inicia, dentro do seu modo operante, mais essa modalidade que é a tradução oral. Nós estamos investindo pessoas, capacitando irmãos em Cristo, trazendo mais pessoas para fazerem referência a este movimento de Deus, porque o tema do CONPLEI para os próximos 10 anos é a multimodalidade na missão de Deus. Ou seja, tanto escrita quanto oral, nós temos entendido que essa é a nossa parte como cristão, como igreja, como corpo de Cristo. Você faz parte desse movimento de Deus. É por isso que nós estamos sentados aqui. E Deus é tão especialista em trazer gente simples, como muitos de nós aqui, vindo de aldeias, de comunidades. Talvez você nem havia pensado antes de que você pudesse estar sentados hoje aqui, trazendo como uma referência da sua comunidade na parte de tradução das Escrituras, falando a sua própria língua, transmitindo o amor de Deus para aqueles que necessitam de receber e saber sobre a graça do Senhor Jesus Cristo. A missão de Deus exige a tradução das Escrituras. A missão de Deus exige vida de oração, compromissos com Deus, parcerias com o movimento indígena cristão. Isso é o mover de Deus fazendo história nas nossas comunidades, nas nossas aldeias, no Brasil e no mundo. Nós estamos vivenciando esse momento importante, que é algo que está mexendo os nossos corações, que é algo que está movendo a nossa mente, as nossas emoções, as nossas ideias. Para mover de Deus, estamos encampados ou acampados nisso, para fazer com que a glória dele, a glória de Deus, seja representada na vida de cada um de nós, por meio da nossa cultura, através das nossas línguas. É isso que Deus quer fazer conosco. É por isso que estamos aqui. É por isso que nós, povos indígenas, sentados aqui hoje, como representante da Terra Brasil, representante também de Deus da Igreja Evangélica Indígena Brasileira, por meio de agências missionárias, igrejas brasileiras, igrejas internacionais, nós chamamos isso de primeira, segunda e terceira onda missionária, envolvida junto, de mãos dadas, para servir o Cordeiro de Deus. Por isso, precisamos, com todo entusiasmo, trazer esse protagonismo indígena, essa contextualização bíblica, a missão entre os povos tribais, através da tradução das Escrituras. E aqui nós estamos vendo este modelo também apresentado para nós, que é algo importante, que nós, como movimento CONPLEI no Brasil, estamos abraçando, estamos certos disso, que também essa modalidade da tradução oral é tão importante quanto a escrita. Nenhuma substitui a outra. É parte do ministério, é parte da missão de Deus. De modo que nós estamos alegres e felizes por dizer que, meus irmãos, estamos juntos nessa caminhada. De mãos dadas para servir ao Cordeiro de Jesus. Pouco mais de 20 etnias presentes? 18 etnias presentes. É algo inédito isso. Nem sempre é possível trazer questão geográfica, questão logística, distância, tudo mais. Isso dificulta um ajuntamento como esse. Mas Deus quis assim, que nessa semana, nesses dias aqui,
possamos estar juntos para celebrar o nome do Senhor Jesus, aquele que está acima de todas as coisas. Porque as Escrituras dizem assim, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ontem na nossa igreja o pastor pregou forte ontem, chamando a igreja para celebrar a missão de Deus. Era a igreja presbiteriana. E eu fiquei muito surpreendido com o nosso pastor, porque ele estava gritando aleluia, glória a Deus lá. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então a missão de Deus é para todos. Nós estamos envolvidos nela, precisamos urgentemente, como igreja do Senhor Jesus, nos levantar em unidade, sem perder a nossa identidade. Paulo nos convida a viver uma vida de unidade, mas sem ser o que nós somos. Um grande líder de Terena, que é uma referência no Brasil, ele foi dar uma palestra lá na ONU, e uma das frases que ele usou lá, e que ecoa, eu tenho visto em muitos lugares, usando essa mesma frase: posso ser o que você é, sem deixar de ser o que eu sou. Jesus Cristo nos salvou para a sua glória. Ele nos redimiu para que eu e você pudéssemos estar sentados um ao lado do outro. Diferentes, sim, mas unidos no corpo de Cristo. Por isso devemos valorizar esse momento. Vamos estar atentos por esses dias, daquilo que nós vamos escutar aqui, daquilo que vamos ouvir e ser ensinados. E queremos louvar a Deus pelas organizações missionárias que estão aqui, independentemente de onde estão, mas nós queremos celebrar esse momento importante do nosso meio de tradução das Escrituras, que é a tradução oral, que é importante porque os nossos velhinhos, lá nas nossas comunidades, que não terão oportunidade nenhuma de fazer uma leitura, pode pegar o rádio e ouvir as Escrituras na sua própria língua, lá deitado na rede, assando ali o seu biju, pode ouvir as Escrituras na sua própria língua. Por isso nós precisamos juntos celebrar e louvar, mais uma vez dizer que a língua que Deus pode usar é a sua própria língua, é a nossa própria língua. Por isso, Aina Puyacué, Guixopi, Yaracuxaquiocaxé. Por isso eu quero dizer a vocês, muito obrigado por essa noite, por estarem aqui conosco. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido, e que o Evangelho seja um Evangelho compreensível, um discipulado profundo, uma igreja autóctone e forte, mas não somente isso, mas ser uma igreja que seja remida e transformada, lavadas pelo sangue do Cordeiro, e que levantem mais tradutores, para que haja mais tradutores, para que o nome do Senhor Jesus seja engrandecido no nosso meio. Formação de mais líderes evangélicos autóctones, que valorizemos as nossas culturas, que valorizemos a nossa língua, e que a palavra de Deus seja uma palavra que vai chegar nas nossas comunidades, nas nossas aldeias, e ela será lida e ouvida e falada e escutada, porque é a palavra de Deus. Mas uma coisa nós não precisamos esquecer, de que tudo isso que nós estamos fazendo, ela deve ser regada com o cuidado das Escrituras, com um olhar acurado sobre as Escrituras, mas também ser regada pelas orações nossas. Levantarmos a cada manhã, a cada dia, nessa ideia de que, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Porque se você fazer sozinho, você pode por algum período ir, mas não
muito longo. Então, que essa semana, a partir de hoje, sejam dias de bens, sejam dias de alegria e de celebração. E juntos, como Complay representados aqui, queremos celebrar a vitória cravada na cruz por Cristo Jesus, que um dia nos alcançou em nossas comunidades, nos trouxe para a família da fé e hoje somos chamados de irmãos em Cristo Jesus. Meu pai era pequeno agricultor, eu termino com isso. Plantávamos arroz, muito arroz. Eu nasci na roça, trabalhando. Talvez o Paulo não acredite, mas é verdade. Eu trabalhei na roça. Meu irmão está aqui, sabe, nós nascemos na roça, comemos muito arroz, mas quando aquele arroz era colhido, cortado ali, levado para secar, na época lá fazíamos assim, e quando estava seco, meu pai colocava em uma recipiente, e depois ele pegava e levantava. E todas as vezes que ele pegava o arroz e levantava, ele começava a assoviar. E por muito tempo ficou aquilo na minha cabeça. Por que será que ele está assoviando? E eu pensei que era um negócio assim, cultural dos terenas, mas não era não. Ele era crente. Eu pensei assim, talvez ele precise orar um pouco mais. Mas um dia, depois de muito tempo, eu perguntei para ele, pai, por que o senhor assovia quando o senhor levanta o arroz para tirar os grãos bons, para cair os grãos bons, e os que não têm nenhum grão dentro da casca, adentro dela, as cascas vão para fora. Porque o vento leva. Só cai ali o que tem grãos bons. Eu perguntei para ele, pai, por que o senhor assovia? Ele disse, eu preciso chamar o vento. E eu fiquei pensando, chamar o vento? Sim, eu preciso chamar o vento. Porque o vento, ele vai levar o que é ruim, vai deixar o que é bom. Meus irmãos, nós precisamos, de novo, como tradutores, seja indígenas ou não, assoviar de novo para chamar o vento. O vento para soprar de novo em nossos corações. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu falei, depois que eu saí, tio Henrique, eu falei assim, eu sou uma péssima MC, nem orei, nem falei nada, né? Mas deixamos a oração para o final. Mas essa história do sopro me lembrou, Lilica está aqui, né? Nós estávamos trabalhando com a primeira tradução do primeiro livro do Antigo Testamento entre os Sanumás, e nós estávamos fazendo uma tradução oral. E nós estávamos numa sala com ar-condicionado, naquele calor de Boa Vista, né? Mas nada estava fluindo, assim, as coisas não estavam acontecendo. E aí chamamos o Renato, que era, né, o líder ali de todos os tradutores. Falei, Renato, o que você acha que precisa para a coisa funcionar melhor? Ele olhou assim e falou assim, essas máquinas aqui, elas fazem um vento que não é de verdade. A gente precisa ir para fora, para o vento de verdade soprar, e que aí o Espírito de Deus vai falar com a gente, né? Então, depois que nós fomos para fora e o vento de verdade soprou, a tradução começou a fluir muito mais. Então, que esse seja um marco, né, para nós, assim, que o vento do Espírito sopra sobre nós, não só nesses dias, mas, assim, nesse movimento que vai crescendo cada vez mais entre nós, não só do Brasil, mas a partir do Brasil. E nós temos aqui uma lembrancinha de agradecimento, e aí eu quero só apresentar. Nós temos aqui uma Bíblia muito bonita, né? Da capa vermelha, mas todas as vezes que nós abrimos uma Bíblia como essa, é a realidade da maioria
de muitos povos indígenas ainda na América Latina, né? No Brasil e nos outros países. Não tem nada, né? Não tem o que consultar. Eu acabei de voltar da aldeia Cinta Larga, a gente terminou o Evangelho de Mateus, o primeiro evangelho do Cinta Larga. Mas lá em Mateus fala muito de Jonas. E eles perguntavam para mim, e Jonas? E eu dizia, e Jonas? Então, bora traduzir Jonas. Então, esse é o nosso desejo, de que todas as etnias das Américas possam ter toda a palavra de Deus. Não só uma porção, não só um evangelho, não só o Novo Testamento, mas toda. Então, essa é a nossa pequena lembrança para o Senhor, para que o Senhor continue aonde Deus te levar, anunciando essa mensagem de que todos os povos têm o direito de ter a Bíblia completa na sua própria língua. Então, vamos orar pelo Henrique, vamos ficar de pé, né? Vamos orar pela liderança dele, não somente no Complay, mas na rede transamazônica e tudo que ele tem representado e nos liderado na América do Sul também. Estenda as suas mãos. Senhor Jesus, te agradecemos muito pela vida do reverendo Henrique. Obrigada, Senhor. Obrigada pela liderança dele. Obrigada pelas palavras de sabedoria, de encorajamento, Senhor. Obrigada por tantos caminhos que ele tem aberto para que outros possam passar. Que o Senhor abençoe a sua família, a sua esposa, os seus filhos, que a sua casa seja uma casa abençoada, a sua mãe e todos os seus outros parentes. Oramos também pelo povo Terena, Senhor. Abençoamos cada aldeia, cada um entre os Terenas, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amém. Gente, para nós continuarmos essa noite, pode sentar. Eu gostaria de convidar os meus irmãos aqui no palco, Cacatza e Leandro Camairá, por favor, junte-se a nós. Aí, enquanto eles se juntam, obrigada, eu não vou sair daqui. Então, enquanto eles se aproximam, eu quero compartilhar um pouquinho quem eles são. Então, o Leandro e o Cacatza, eles são tradutores para a língua Camairá. Eles serviram e trabalharam junto com a Além, né? Serviram uma parte da tradução do Evangelho de Lucas, junto com os irmãos missionários na Além. Hoje eles têm trabalhado na tradução oral da língua Camairá. E olha, eu sou testemunha, eles trabalham muito. Eles também têm servido como facilitadores para outras línguas. Eles não querem essa bênção só para eles. Eles têm também desejado que outras línguas, não só no Xingu, mas em outros lugares também possam iniciar o trabalho de tradução. Eles servem também como missionários na Jocum Casa e também têm trabalhado alimentando a inteligência artificial para servir no futuro a outros projetos de tradução. Então, vou orar por eles. Senhor Jesus, te agradecemos pela vida do Cacatza e do Leandro, pela família deles. Senhor, que eles possam ser uma bênção para nós essa noite. Obrigada por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Yereraan, Cacatza, Camairá Tapiamanga, Go, Obrigado. Amém? Eu me apresentei, meu nome é Cacatza, da etnia Camairá. Então, aí eu falei, se vocês estão bem, aí vocês ficaram quietinhos. Yereraan, Leandro, Caratsipara Yeretonho Yeretonho, Cacatza Requianaco, Operando. Amém? Eu me apresentei também, meu nome é Leandro. Se vocês quiserem me chamar de Caratsipá, também podem me chamar. Eu sou primo do Cacatza. Então, como nosso cacique compartilhou, né?
sobre a questão da unidade. Então, a gente tem trabalhado bastante sobre a unidade. Então, a gente tem vários missionários que estão nos servindo, várias pessoas, para que a palavra de Deus chegue na nossa comunidade, na nossa própria língua, que é a linguagem do coração. Então, o Senhor tem pressa para que ele se revele cada vez mais nas nossas comunidades. Então, os povos indígenas têm se levantado. Eu e meu primo estamos trabalhando, como a Raíssa nos apresentou, né? Estamos trabalhando com a tradução oral da Bíblia. Mas antes de se envolver na tradução oral da Bíblia, a gente trabalhou juntamente com o pessoal da Missão Além para fazer a tradução escrita do livro de Gênesis, uma parte de Gênesis, uma parte do Lucas. Então, são um pouquinho de trabalho. Cada instituição tem contribuído para que a palavra de Deus chegue naquela língua, que é a linguagem do coração daquele povo. Então, o Senhor tem falado conosco. Quando eu estava na minha aldeia, todos sabem que o Xingu é uma área muito fechada para os missionários. O trabalho missionário, quando a gente quer desenvolver o trabalho lá, você não consegue falar sobre a palavra de Deus. Você não entra com a Bíblia na nossa língua, na nossa aldeia. Porque há muito tempo os missionários chegavam lá, obrigavam os indígenas a aceitarem a religião e deixavam aquele indígena perdido, porque a partir do momento que ele aceitava a religião, ele não conseguia falar mais sua língua, porque ele tinha vergonha de falar sua língua, ele não queria participar da rotina da comunidade. Então, por isso que hoje em dia o governo brasileiro tem proibido a entrada dos missionários na nossa comunidade. Mas o Senhor tem levantado nós, jovens, da nossa própria etnia, para falar do amor de Deus para nossos irmãos. A gente estava fazendo trabalho no livro de Ruth há 3 anos, mais ou menos, 3 a 4 anos. Então, a gente tem trabalhado na internalização daquelas passagens, ouvindo as histórias na nossa língua, sentando, e a gente chamou o meu primo, que estava trabalhando na área de saúde. Então, ele estava ajudando nós para fazer a tradução oral da Bíblia. Então, antes de ir para a aldeia, para fazer a testagem com a comunidade, minha sogra Margarete, que está por aí, ela pediu para ele orar na nossa língua, e ele não era convertido. Eu vou compartilhar aqui meu testemunho, como eu tive primeiro contato com a palavra de Deus. Como o meu primo Cacá produziu aqui, né? Eu sou o resultado de tradução oral da Bíblia, né? Que a gente viu o poder da palavra de Deus quando ouvimos, né, a escritura, a palavra de Deus na nossa própria língua. Durante a tradução do livro de Ruth, quando estava trabalhando na parte de internalização, o Senhor foi trabalhando no meu coração naquele momento. Né? Algumas passagens ali têm a ver com a cultura. Né? Que eu saí da minha aldeia para morar na cidade. Não foi fácil. A questão da língua, da cultura, uma cultura desconhecida, né? Então eu tive que aprender muita coisa. Eu me vi naquele momento, naquela história, né? Que tinha a ver com a minha história. Então o Senhor foi falando no meu coração durante a gravação, durante a tradução. No final, quando eu estava terminando, como o Cacá falou, minha formação mesmo é técnico de enfermagem. Trabalhei 2 anos, né, na minha função como técnico de enfermagem lá em Brasília, e então a Margarete me chamou para traduzir, né, ajudar a traduzir. Só que ela não falou que era a Bíblia, ela falou que era a história dos homens brancos, né. Então eu fui, durante o processo ali de eu poder ouvindo, eu fui descobrindo que aquilo lá é na palavra de Deus.
Então, quando a gente estava indo para a aldeia, para fazer a testagem, né, da comunidade, a Margareth pediu para que eu possa orar, né? Aí eu li para ela assim, eu não sei orar nem em português, não sei nem quais palavras usar. Aí ela olhou para mim assim, pode ser na sua língua. E quando ela falou isso, ficou mais fácil de eu poder me expressar, né, de falar com o Senhor em minha própria língua. Então comecei a orar na minha língua e durante a oração ali, o Senhor foi tomando conta né, naquele momento eu senti a presença do Senhor. E eu comecei a orar, e no meio da oração eu comecei a não conseguir mais falar, né? Eu travei naquele momento, então eu comecei a chorar. Então, naquele momento, eu aceitei Jesus como meu único Salvador. Então, eu recebi o chamado, né, para trabalhar com a tradução. Eu tive que largar tudo, eu deixei tudo, minha casa, as coisas, tive que vender, algumas coisas eu doei, e eu mudei para São Paulo, onde estou morando agora, já faz 2 anos que eu me converti, então eu tive que deixar tudo. Eu acho que missão é isso, né? Quando o Senhor nos chama, e Ele não deixa faltar nada em nossa vida. Então, esse é meu testemunho, né? A partir de agora, meus senhores são testemunhos, para que vocês levem, né, nos lugares que vocês vão trabalhar, que continue fazendo esse trabalho. Que o Senhor está levantando os próprios indígenas, os jovens indígenas, para trabalharem com a tradução. Eu sou tradutor, eu sou facilitador, e eu posso ir, a partir de agora, em qualquer lugar do mundo, e eu posso trabalhar com os irmãos. Então, isso eu queria compartilhar com vocês. Amém? Então, como ele falou, né? O mesmo Deus que chamou Abraão, é o mesmo Deus que falou para Noé construir a arca, é o mesmo Deus que chamou Paulo, o nome dele, Saulo. Foi o mesmo Deus que está presente hoje. É o mesmo Deus que está nos guiando para que a palavra de Deus chegue na nossa comunidade. É muito forte essa questão de ouvir a palavra de Deus na nossa própria língua. Então, queremos que os senhores continuem orando pela tradução da Bíblia, pela tradução que hoje fale na nossa língua. Essa tradução possa chegar na comunidade, que talvez os senhores não conseguem ir para lá, mas nós, eu e ele, podemos falar com a nossa comunidade, podemos falar com outros jovens, que eles possam ter esse entendimento de o Senhor, Deus dos antepassados, Deus do presente e Deus do futuro. Que hoje o Senhor tem nos chamado para que podemos levar a tradução da nossa própria língua. Então, estamos trabalhando duro, assim, né? Tipo, a gente está trabalhando muito nas traduções do livro de Filemon, que a gente está fazendo a tradução. A gente está fazendo a revisão do livro de Marcos, fizemos a tradução de Jonas e Tiago. Então, estamos avançando para que a palavra de Deus chegue na nossa comunidade, para que outros jovens, como Leandro, possam ouvir. Quando a gente levou o livro de Ruth também para a nossa comunidade, para fazer testagem, as pessoas ouviram a palavra de Deus na sua própria língua e se identificaram com o resgatador, Boaz. Então, na nossa comunidade tem essa pessoa que cuida da pessoa que cuida da viúva, né? Então, na nossa cultura tem essa pessoa também. Então, quando escutaram essa história, então se identificaram com as histórias. Então, quando colocamos lá, uma das pessoas ouviu essas histórias e falou: nossa, eu quero conhecer esse Deus. E identificaram nessa história de Ruth
que uma senhora estava numa cidade há 20 anos e ela viu um homem branco, tudo branco, entrando no banheiro e se encontrou com, ela, com essa senhora. E quando ouviu o livro de Ruth, ela falou: nossa, eu encontrei com o mesmo Jesus. Nessa história, quando que Jesus vai chegar? E ela ficou muito curiosa, só ouvindo o livro de Ruth. Então, a nossa sobrinha também, uma jovem, ela estava ajudando a gente a fazer testagem, retrotradução. E quando chegou na aldeia, ela sonhou que no sonho dela, ela estava sendo batizada pelo Jesus. E ela ficou muito curiosa sobre as histórias, porque ela queria saber mais e mais. Quando ela chegou na aldeia, e ela falou: agora não sou mais aquela mesma pessoa, agora eu já sou nova pessoa. Então, quando chegava na aldeia antigamente, ela passava mal, porque na maioria das culturas indígenas tem a questão de feitiço, que é muito forte. Os jovens ficam doentes. Então, ela era uma das pessoas que ficava doente quando chegava na aldeia. Então, quando chegou, ela falou: eu não sou mais aquela pessoa. Então, ela não ficou doente, ela falava para todo mundo que era pessoa diferente de antes. Então, é um pouquinho, é uma pequena história que queremos compartilhar com vocês, que Deus está se revelando nas nossas comunidades. O Senhor quer que a gente revele Ele dentro da nossa própria comunidade. Então, a partir do momento que conhecemos o Senhor, não ficamos com vergonha de exibir nossa cultura. Não temos vergonha de falar nossa própria língua, que é a língua o Senhor que criou. As culturas do povo foi o Senhor que criou. Então, não podemos ficar com vergonha de fazer nossas músicas, nossas tradições, nossas pinturas corporais, porque a nossa identidade é do Senhor. Então, queremos convidar, temos a honra também de convidar dois jovens aqui que são do Xingu. Ele é do povo Merinaco e outro aqui é Camaiurá também. Vocês podem vir aqui, por favor. E a gente vai levantar clamor pelos povos indígenas, pelo povo do Xingu, que todos sabem, né, que no Xingu existe 16 etnias, que têm suas culturas e línguas diferentes, mas que é muito fechado para os missionários. Eu gostaria de que os senhores levantem para que possamos orar pela tradução da Bíblia, pelos povos indígenas, principalmente pelo povo do Xingu, que eles possam conhecer mais a palavra de Deus. Cadê Marcelo? Marcelo é o menino que está na nossa equipe, ele é nosso facilitador, ele estava no Timor, Papua Nova Guiné, e ele está aqui com a gente fazendo a tradução oral da Bíblia conosco. Ele é missionário. Boa noite, meu nome é Alfucaca, sou Camaiurá, sou primo de Cacácia e Leandro, e gostaria de chamar a pastor Ezra de Rosana, que trabalha com os povos lá do Chico, que nos acompanham, e somos fruto do trabalho deles. Amém? A paz do Senhor, meus irmãos. Eu me chamo Caio Naminaco, do Alto Xingu. Alguns aqui já me conhecem já, porque eles me acompanham pela internet. Desculpa aí. Só alguns. Eu sou líder de uma igreja do povo Merinaco.
Cada um falando sua língua. Amém. Nós vamos orar nesse momento e cada um ore na sua língua, cada um ore aquilo que o Senhor colocar no seu coração, o clamor pelos povos, o clamor pela palavra de Deus sendo inundada sobre essa terra, sobre todos os cantos da terra, para que Jesus venha e ele encontre um povo preparado para recebê-lo. Amém? Senhor, nós te glorificamos, ó Deus. Nós te glorificamos, Senhor, pela graça do Senhor em poder celebrar este momento, Jesus. Nós levantamos a nossa voz em oração para que o Senhor venha, Senhor, e cative nossos corações na missão que o Senhor tem para nós, Senhor. Que os nossos olhos não tenham medo dos desafios que vão vir pela frente, Senhor. Mas que nós venhamos, assim como o Senhor está com os nossos olhos na recompensa, e a recompensa é, Senhor, ver todos os povos, todas as línguas, todas as nações, Senhor, diante de Ti, Pai, diante de Ti, Senhor. Eu oro para que o Senhor levante jovens, Senhor, com espírito de Davi, com espírito, Senhor, daqueles que não temem os gigantes que se levantam pela frente, Senhor, mas mantenham os olhos do Senhor dos exércitos, Senhor. Eu oro para que o Teu Espírito empodere, Senhor, jovens dentro das tribos, Senhor, jovens dentro das comunidades, para que se levantem com esse coração pela tradição da Bíblia, Jesus. Eu oro para que você levante um espírito, Senhor, que não escurece diante das circunstâncias, Senhor, mas que o Senhor cumpra ele da autoridade do Espírito Santo para cumprir, Senhor, para cumprir a obra que o Senhor tem na vida e no coração de cada um deles, Pai. Eu oro para que cada passo, Senhor, seja cheio de fé, Senhor, uma fé que vem do teu coração, Senhor, uma fé que vem de ouvir a tua palavra, mesmo que em parte, Senhor, que haja curiosidade no coração daqueles que ouçam, Senhor, e desejem no coração deles. Eu quero fazer parte deste lugar, eu quero fazer parte dessa missão, eu quero fazer parte da família de Deus, eu quero fazer parte desse lugar onde o Senhor nos chama para estar contigo. Nós oramos e levantamos esse lugar de oração para que o Senhor cumpra a tua palavra, para que o Senhor cumpra a tua vontade, até que toda a terra seja cheia da tua glória, Senhor, até que toda língua, todo povo, Senhor, ouça quem tu és, Senhor, ouça as tuas vontades, ouça a tua maravilhosa graça, Senhor, ouça, Senhor, quem tu és.
viverá, teu Espírito louvará, e no teu nome todo se fará. Tua alma viverá, teu Espírito louvará, e no teu nome todo se fará. Chorará e salvará com Vou apresentar para vocês essa noite o Chris Stoller. Então, o Chris ele é coordenador internacional de serviços de tradução oral da Bíblia, da SAEL Global. Ele e sua família servem no México há 14 anos, trabalham num projeto de tradução oral entre o povo PAMI Central de São Luís Potosí, e sua tese foi sobre o tema de internalização no processo de tradução oral da Bíblia. No papel de coordenador dos serviços de tradução oral, Cris atua no fortalecimento das capacidades das organizações para apoiar a inclusão de estratégias orais no trabalho da CIL e ao redor do mundo. Então, eu quero convidar o Chris, juntamente com o Tim, que vai estar traduzindo ele essa noite. Obrigada, Tim. Por favor, podem ir. Nós vamos orar por eles, estenda suas mãos. Senhor Jesus, muito obrigada pela vida do Cris, que se dispôs a estar conosco aqui no Brasil. Que o Senhor possa abençoá-lo durante a sua apresentação e que todos nós possamos receber tudo que o Senhor separou nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Obrigado. Well, we've had preaching. Já tivemos pregação, We've had testimony. já tivemos testemunhos, We've had worship. já tivemos adoração. So the only thing left is to say amen E então só vamos dizer amém. and go home. Ir para casa. But I've been in Latin America long enough to know we're just getting started. Mas já estive na América Latina tempo suficiente para saber, só mal começamos. I want to tell you a story. Quero contar uma história. In the Pame area in central Mexico where we work, Na área do Pame Central, na região do México, onde nós trabalhamos, there's a community that's considered the cultural center of the Pame people. há uma cultura considerada central no meio do povo Pame. And as a community, they have been and continue to be very close to outsiders. Como comunidade, eles costumavam ser e continuavam sendo muito fechados para a influência externa, para pessoas que vêm de fora. When we first visited the area, we went with some friends. Então, quando fomos visitar pela primeira vez, fomos com alguns amigos. And they told us, never go to this community by yourselves. E então diziam para a gente, nunca vá para essa tal comunidade sozinhos. We went with a brother from another community who spoke the northern Pame, not the central Pame. Então fomos junto com alguém que é da região que fala o outro dialeto do norte, não o Pame central. But his sister was married to somebody from that community. Mas a irmã dele é casada com alguém daquela comunidade. So we went to go visit his sister. Então fomos visitar a irmã dele. And when we got there, we stopped at her house to ask for her. Então nós paramos lá na casa dela e perguntamos por ela. But she wasn't there. They said she was at the church, the Catholic church. Mas disseram que ela não estava na igreja católica. And when we got to where the Catholic church was, all around us there was a circle of men. Chegamos lá, nós vimos uma roda grande de homens ao redor da igreja. And they were looking at us like Eles this. olhavam para a gente assim. And they kept getting closer E chegavam cada vez mais perto. and closer E mais perto. and closer, E mais perto ainda. but never talking. Mas sem dizer nada. And the friend that we were with, who was from the Pame area, E o amigo que era daquela região, daquele povo, he started to get very nervous. ele começou a ficar muito nervoso. And they kept getting closer. Porque as pessoas continuavam chegando cada vez mais perto. And so finally he said, I think there's a mistake. I don't think you understood. Ele de repente começou a ficar nervoso e falou, eu acho que houve algum engano, vocês estão enganados, tem alguma coisa errada. She's my sister, my blood sister. Essa mulher é minha irmã de sangue.
And so they finally let her come out of the church. Então, finalmente deixaram ela sair da igreja. And when they opened the church, we could see inside. E quando abriram a igreja, pudemos ver lá dentro. And it was dark. E estava muito escuro. And the only thing that we could see, E a única coisa que a gente conseguia ver lá dentro, through the candlelight, com a luz de vela, was a human skull. era uma caveira humana. Afterwards, they told us, Chris, don't ever go to this community by yourself. Então disseram pra gente outra vez, depois, nunca vá sozinho para essa comunidade. This community has always been resistant to the gospel Essa comunidade sempre tem sido muito resistente ao evangelho and to all missionary efforts. e a qualquer esforço missionário. The Pame pastor that we work with on the translation team, Há pastor Pame que trabalha na equipe de tradução. he would often go to this community and ask for permission to hold church services. Ele muitas vezes ia nessa comunidade e pedia permissão para realizar algum culto. And to do that, he had to go to the traditional judge, the town authority. Então ele tinha que fazer isso indo à autoridade máxima ali, o juiz da comunidade. And every single time that he went to ask for permission, he was denied. E toda vez que ele ia lá pedindo permissão, era negado. Year after year after year. Ano após ano após ano. Then, a few years later, after we had some books of the Bible translated orally, E então depois de alguns anos, quando a gente já tinha alguns livretos na língua traduzidos de forma oral, we began to broadcast them on the radio. começamos a transmiti-los pela rádio. And shortly after we started broadcasting them on the radio, the pastor was in that town. Pouco tempo depois de transmitir pela rádio, esse pastor foi lá nessa cidade. He was there for the birthday of his nephew. Foi lá para comemorar o aniversário do seu neto. And while he was there, a man came up to him. Então, enquanto ele estava lá, chegou um homem para falar com ele. And he asked, E ele perguntou: "Are you involved in translating the Bible for Pame?" Você está envolvido na tradução da Bíblia para o Pame? Well, he got a little bit nervous. Então ele ficou nervoso. He said, "Yes." Ele disse que sim. Well, the man said, "Keep doing it. Então o homem disse: continue fazendo. It's really good for us. É muito bom para a gente. I get up every morning early Eu acordo muito cedo, todo dia de manhã, so that I can listen to the Bible in Pame." para que eu possa ouvir a palavra de Deus em Pame. He wanted to start his day listening to Pame. Ele queria começar o seu dia ouvindo a palavra de Deus da sua língua. Have you guessed who the man was? Você já descobriu que homem é esse? It was the traditional judge, Era um juiz tradicional daquela comunidade, mais alta autoridade. who for years had denied the requests to have church service there. Por muitos anos negava qualquer permissão para que aquele pastor fosse lá e fizesse culto. And during all of those years of being denied, E durante todos aqueles anos que ele recebia aquela negação, the few believers that were in that community had to leave the community to participate in any kind of church service. os poucos crentes que haviam ali tinham que sair da região deles e ir para fora para encontrar outros cristãos e celebrar cultos. But now that man is not only hearing the translation, he's understanding the translation. Agora aquele homem não está apenas ouvindo a tradução da Bíblia, ele está entendendo. He was rejecting and denying the gospel to be allowed. Ele estava rejeitando, não permitindo que o evangelho fosse permitido ali. And now he's encouraging the pastor. E agora ele está encorajando o pastor a continuar. And I'm happy to tell you that there's now a church that's meeting in this community. Eu fico muito feliz em dizer que agora há uma igreja no meio desse povo. Where once there were closed doors and rejection, Onde antes havia portas fechadas e rejeição, now there are people coming to know the Lord. hoje há pessoas vindo conhecer a Jesus. My name is Chris Toller, Meu nome é Cristo and I love World Bible Translation. e eu estou envolvido e amo a tradução da Bíblia. I'm quite passionate about it. Estou muito apaixonado pela tradução da Bíblia. And this passion is not coming merely from a theoretical and philosophical perspective. Mas essa paixão não vem de jeito nenhum de uma perspectiva teórica ou filosófica. It comes from seeing lives changed Vem de ver vidas transformadas. through the transforming power of the translation process. Do poder transformador do processo de tradução. I've heard it said that the entire process of oral translation is scripture engagement. Já
disseram que o processo da tradição oral é engajamento com as escrituras. And that resonates with me. E isso me impacta muito. In the translation project where we work in Mexico, we have seen one of our translation team members come to give his life to Jesus through the process of oral translation. Dos membros da nossa equipe de tradução chegou a entregar a sua vida a Jesus por causa do processo de tradução. When I heard your testimony, I wanted to cry. Quando eu vi esse testemunho, eu queria chorar. Because it's not just happening in Mexico. Porque está acontecendo apenas no México. It's happening in other places too. Está acontecendo em outros lugares também. So this young man has been involved in the translation project from the very beginning. Então esse jovem está envolvido com o processo de tradução desde o começo. And initially, he joined the translation because his family told him he had to. E inicialmente ele se envolveu com a tradução porque a família dele disse que ele tinha que se envolver. But he believed that he had sinned too much to ever be forgiven. Mas ele achava que ele tinha pecado demais para poder se envolver com a tradução da Bíblia. He told me there was no way God could forgive him. Ele dizia para mim, não tem jeito de Deus me perdoar, não tem como. But as the team worked through the book of Mark, and they wrestled with the text of Mark chapter 3, Mas à medida que a equipe trabalhou no livro de Marcos, chegou no capítulo 3, estavam lutando com o texto lá, lutando para traduzir. he came across verse 28. Ele chegou no versículo 28. Truly I tell you, E que diz, verdadeiramente eu vos digo, people can be forgiven all their sins as pessoas podem ser perdoadas todos os seus pecados and every slander they utter. e toda a ofensa que cometeram. He looked at me and he was like, Chris, is this true? E ele olhou para mim e falou assim, isso é verdade, Cris? All sin? Todos os pecados? He couldn't believe it. Eu não conseguia acreditar. He'd read it in Spanish, Então ele leu em espanhol, but it had made no impression on não him. fez diferença nenhuma nele. But when they wrestled with that verse, Mas quando lutaram com este versículo, and they said in Pame that all sins can be e forgiven, falaram em Palme que todos os pecados podem ser perdoados, a barrier was broken. uma barreira foi rompida. For his entire life, he had believed a lie. Na vida inteira dele tinha acreditado numa mentira. The lie was that he was too bad. A mentira é que ele era mal demais. He was too far gone. Ele tinha ido longe demais do pecado. But God showed him through the translation process that all of his sin could be forgiven. Mas Deus mostrou para ele, através do processo de tradução, que o pecado dele todo poderia ser perdoado. And that changed everything. E isso mudou tudo. He became a believer. E ele se tornou um cristão. And he said it was like a huge weight had rolled off of him. É como se, ele disse que é como se fosse um peso enorme que tivesse caído dos ombros dele. The look of joy on his face, I can't even describe Eu it. não consigo nem descrever o semblante dele cheio de alegria. So when the team was checking the book of Jonah, E então depois, quando a equipe estava checando o livro de Jonas, they went to do the check with a lady who had a store near the office. Had a store. Então fizeram um teste de comunidade na loja de uma senhora que era perto de onde eles trabalhavam. And they were checking the book of Jonah with her. Então estavam fazendo perguntas sobre o livro de Jonas com ela. And she started crying. E ela começou a chorar. And they asked, why are you crying? Perguntaram para ela, por que a senhora está chorando? And she said, because God forgave the Ninevites. Ela disse, porque Deus perdoou os ninivitas. Do you think he could forgive me? Então será que ele pode me perdoar? That's why she was crying. Por isso que ela estava chorando. That is what made oral Bible translation come alive for me. Então é isso que fez a tradução oral da Bíblia ter vida para mim. My wife and I said from the very beginning, the time that we got to the community, Desde que nós chegamos na comunidade, eu e minha esposa, a gente dizia o seguinte, that if we never deliver a book, que a gente, mesmo que a gente nunca chegue a completar um livro, but even one life is changed by God's word, mas se uma vida for transformada pela palavra de Deus, then it'll be worth it. então vai valer. Now I'm happy to say that that young man and that lady are not the only ones who've been changed. A alegria para mim agora é dizer que não apenas aquele jovem, nem só aquela senhora que estão aqui hoje conhecem Jesus, mas muitas outras. And I tell you this so that you can know why I'm passionate about oral translation. Vou dizer tudo isso para que você saiba por que eu sou louco pela tradução. I prefer the translation, that's better. Eu It's not because I work in oral translation for SIO Global. não é porque eu
trabalho para CEO Global em tradução, but it's because I've seen it in action. mas porque eu tenho visto a palavra de Deus em ação. Understanding oral Bible translation reminds me of a sermon illustration. Trabalhar na tradução oral da Bíblia me relembra uma ilustração de mensagens que eu ouvi. It's an illustration using an orange. You may have heard it before. É uma ilustração que usa uma laranja, talvez você já ouviu antes. The story goes that the pastor went up onto the to preach, and he took an orange with him. Conta a história que o pastor foi do palco, subiu e tinha uma laranja com ele. He holds up the orange, Ele segura a laranja and then he describes the orange. e ele descreve então a laranja. He says it's orange colored. Ele diz assim, ela tem a cor de laranja. It's round. É redonda. It's citrusy. É cítrica, né? It's sweet, E é doce, juicy, é suculenta. and some would say delicious. E alguns diriam que é gostosa. And then he took the orange and he bit it. Aí ele pegou a laranja e mordeu. And as he bit it, he asked a child in the crowd, "How does the orange taste?" E então, na hora que ele mordeu, ele perguntou para uma criança no auditório: que gosto tem essa laranja? And the child responded, E a criança então respondeu: "How can I know what the orange tastes like if I have not tried it?" como é que eu vou saber que gosto a laranja tem se eu não a provei? This illustration is meant to show us the difference between intellectual knowledge about God and experiential knowledge about Essa God. ilustração foi feita para nos mostrar a diferença entre o conhecimento intelectual, teórico de Deus e o conhecimento de experimentar a Deus, de conhecer a Deus. Now, during this week, you're going to hear a lot about oral Bible translation, Então você vai ouvir bastante sobre a tradução oral essa semana, and that's good. e é muito bom. But I hope Mas eu espero that you'll also have a chance to experience oral Bible translation, Mas eu espero que você também tenha a oportunidade de experimentar a tradução oral, because that'll make all the difference. porque isso vai fazer a diferença. As a good Mexican pastor, that was the introduction. Como bom pastor mexicano, isso foi só a introdução. Now, in a way of introduction, I should let you know a little bit about who I am and why I'm here. Então, eu gostaria de apresentar apenas quem eu sou e por que estou aqui. Raisa already mentioned a few things. A Raíssa mencionou algumas coisas. I am Chris Toller, the International Coordinator for Oral Translation Sou Services o Cristola, o coordenador internacional para a tradução oral, for SIL Global. para a CIO Global. But more importantly, Mas muito mais importante, this is my wife, Susan. minha esposa Susan, This is my son, Kieran. meu filho Peter, And this is Kieran. Kieran, And this is my daughter, Elise. e a minha filha Elise. So it's more important that you remember that. É mais importante que você lembre disso. And we live in Mexico, Nós moramos no México and we've been there since 2012. e estamos lá desde 2012. Now, I should probably mention that when we first got to the community to work with the PAME, we thought we were going to work in a traditional written translation. Quando chegamos no meio do povo PAME, inicialmente, a gente acreditava que iria fazer o trabalho tradicional de tradução escrita. And SIL began working on the translation in the 1940s. O trabalho havia sido começado na década de 40. And while there were books that were translated and consultant approved, Então, apesar de haver livros já checados por consultores e estavam aprovados, the only thing that was published was the Gospel of John. a única coisa que tinha sido realmente publicada era o Evangelho de João. And when we arrived 20 years after the SIL linguists had to leave, E chegamos 20 anos depois que os outros linguistas, tradutores, tinham saído, we found a community that did not use the printed materials that have been produced. a comunidade onde fomos ficar, nós vimos que ela não usava essas escrituras que eles já tinham. They kept everything locked Estava tudo trancado in a room at the church numa sala da igreja to protect it. para que ficasse protegido. But nobody ever used it. Mas ninguém estava usando. Nobody in the community had ever learned to read it. Nunca ninguém tinha aprendido a ler as escrituras. The only items that were ever used As únicas coisas que eram usadas were cassette tapes of hymns eram fitas cassete dos hinos that had been translated into Pami. que tinham sido traduzidos para o PAM. But undeterred, we started learning the language Mas mesmo assim, a gente determinou a aprender a língua and preparing to work in a written translation. e
preparar para fazer a tradução escrita, because that's what we do. porque é isso que a gente faz. In fact, my wife is a literacy specialist. E, na verdade, minha esposa é uma especialista em alfabetização. But when we talk to people in the community about working on a written translation, Mas quando a gente conversa com as pessoas da vila sobre a tradução escrita, everybody said no. e todo mundo disse não. They said, we don't know how to read and write. A gente não sabe ler e escrever. And they all said, only one person in town knows how to read and write. You have to talk to her. E diziam assim, só tem uma pessoa que sabe ler e escrever na cidade, você tem que falar com ela. She has to be the translator. Tem que ser ela a tradutora. So I went and talked to her. Então eu fui falar com ela. And she said no. E ela disse não. She did not want that responsibility. Não queria essa responsabilidade. Now, she also attempted to translate the book of Jonah on her own. Ela havia tentado traduzir o livro de Jonas sozinha. And she tried to do that before we started any training. E ela tentou fazer isso antes da gente poder começar qualquer tipo de treinamento. She grabbed a notebook, Ela pegou caderno, a Spanish Bible, uma Bíblia em espanhol and a pen. e uma caneta. She worked late into the night translating chapter 1. Ela trabalhou até tarde da noite fazendo o capítulo 1. And she went to bed exhausted. E foi deitar exaurida. But the next morning she got up Mas de manhã cedo já levantou, and she tried to read her translation. tentou ler o que ela havia traduzido. But as she attempted to read it, Mas quando ela tenta ler o que ela mesma tinha escrito, it was completely incomprehensible. é ininteligível. She had labored for hours Ela tinha labutado durante horas, reading the Spanish text and then attempting to translate it. lendo o texto em espanhol e lutando para traduzir. But she couldn't understand a single word of it. Mas não conseguia ela mesma entender nenhuma palavra. It was both frustrating and deflating. Foi frustrante e decepcionante para ela. In the meantime, the community received an invitation to participate in an oral Bible story training. Nesse tempo, o povo lá, a vila, recebeu o convite para participar de um projeto de histórias bíblicas orais. And actually, this guy here is from Peru. Esse daqui da ponta da direita é do Peru. He was one of the trainers for us. Ele é dos que veio treinar a equipe. And as we went through the training, I began to hear about oral translation. Quando a gente começou a fazer o treinamento, foi que eu comecei a ouvir falar de tradução oral. I went to the Bible Translation Conference in Dallas, Eu fui na conferência de tradução lá em Dallas and it was fascinating. e foi fascinante para mim. So I went to every presentation that they offered on orality and oral Fui translation. em todas as oficinas que tinha de tradução oral, de oralidade. Orality resonated with me because I could see that oral resources could have an immediate impact. A oralidade mexeu muito comigo, porque eu via como poderia ter um impacto imediato nas pessoas. On people who may never be able to read. Em pessoas que talvez jamais iriam ler. And I had already seen that literacy work in the community would be a very long process. E eu já tinha observado que o trabalho de alfabetização na vila ele seria um processo muito demorado. And then I spoke with people about the possibility of joining an oral translation team. Então, eu comecei a conversar com as pessoas sobre a possibilidade de fazer parte de uma equipe de tradução oral. Suddenly, the conversation changed. Então, assim, a conversa mudou. We went from the entire community saying no to 6 people agreeing to learn how to do oral Antes translation. ninguém queria, agora já 6 pessoas aceitaram participar. And the educational diversity among our team was pretty impressive. Mas havia uma diversidade de educação bastante grande na nossa equipe. We had 3 people, young people who had completed their high school studies. Havia 3 jovens que tinham terminado o ensino médio, no segundo grau. 2 middle-aged gentlemen who had completed a primary school education. 2 homens de idade mediana que tinham concluído o estudo fundamental, vamos dizer assim. And 1 elderly man who had never been in a formal education setting. E ancião que jamais, nunca tinha ido para a escola, o estudo formal. But an oral process allowed even those with no formal education an opportunity to be a part of the translation. O processo oral fez com que justamente até mesmo pessoas que não tivessem nenhuma educação formal pudessem fazer parte desse processo. Now, there are many practical reasons for why an oral Bible translation is a good and sometimes best option for a given community. Então, há várias razões pelas quais
projeto de tradução oral vai ser muito mais vantajoso no impacto de uma aldeia. And what I'd like to do in the time that we have this evening is to give a little history on OBT. Então, o que a gente vai fazer hoje à noite, um pouquinho do tempo que resta, é ver um pouquinho da história da tradução bíblica oral. Discuss some biases we have against OBT. E tratar de algumas coisas que a gente vê como barreira, como problema na tradução bíblica oral, muitas pessoas acham que tem. And finally, set out a theological perspective for why oral Bible translation long. E também queremos mostrar uma perspectiva teológica para dar base, um fundamento teológico para a tradução oral da Bíblia. So why an oral Bible translation can be a good, authoritative, and faithful option for Bible translation. Então, nós queremos ver juntos como que a tradução pode ser uma opção fiel, com autoridade e muito boa para a tradução da Bíblia. Now this is going to dip into the concept of not just oral Bible translation, but multimodality within Bible translation. Na verdade, a gente não quer apenas mostrar como é bíblico e teológico ter a tradução oral, mas ter a tradução multimodal, de muitas maneiras da palavra de Deus. Maybe we should just say oral because it's a little easier to say. Melhor dizer só oral, que é mais fácil sair da boca, né? Alguém abre pra gente aqui essas garrafas? I hope to address the concerns of some of you who may think that OBT is not a valid option. Eu espero poder abordar algumas questões que para muitas pessoas querem dizer que a tradução oral bíblica não é uma opção viável. And I know that some of you may have been introduced to orality and OBT in a way that wasn't gracious or representative of OBT as we described it. E acredito que talvez alguns aqui foram apresentados à tradução oral da Bíblia de forma que não era uma maneira equilibrada, uma maneira justa de apresentar. I hope to encourage those of you who are already working in oral translation. Também quero encorajar a todos que já estão trabalhando com a tradução oral da Bíblia. And hopefully, most importantly, E muito mais importante, a gente espera open a dialogue with anyone that has concerns. Abrir uma conversa, diálogo com qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de dúvidas, perguntas. It is my hope and prayer that this is a dialogue. Eu espero mesmo em oração que isso seja o início de um diálogo. I'm very happy to listen and talk with anyone during the meal times and breaks. Eu estou mais do que pronto para conversar com qualquer pessoa durante os intervalos, horas de refeição. And I want to be clear that I'm not saying that oral Bible translation is a magic pill. Eu quero ser muito claro em já dizer bem abertamente que a tradução oral da Bíblia não é uma pílula mágica. That automatically results in a good quality Bible translation. Só porque vai ser oral, então automaticamente vai trazer muito impacto e muitos frutos. I'm also not saying that oral Bible translation is the only way to work. Também não estou dizendo que a tradução oral é a única maneira que a gente deve fazer a tradução. In the communities that need Bible translation still. Nas comunidades que ainda precisam de tradução. What I am saying, though, Mas o que eu quero dizer is that an oral Bible translation can be an authoritative, accurate, and faithful translation. é que a tradução oral da Bíblia pode ser uma tradução que é exata, é clara e com autoridade da palavra de Deus. And that has the potential to engage the hearts and minds of oral people. Que traz em si o potencial para mexer com as pessoas, engajar com elas em diálogo. In a way that a written translation alone may never be able to do. De uma forma que uma tradução escrita, sozinha, talvez nunca vai poder fazer. Before we dive too deeply into the theological perspective of OBT, Antes de mergulharmos na perspectiva teológica da tradução oral, I'd like to spend a little bit of time laying a foundation with a few definitions. gostaria primeiro de lançar um fundamento com algumas definições. Let's start by looking at that difficult word that I couldn't pronounce. Vamos olhar aquela palavra difícil que eu não consegui falar agora. Today in the Bible translation space, more and more we hear the term multimodal. No
movimento de tradução da Bíblia, no mundo todo, cada vez nós ouvimos mais essa palavra, multimodalidade. So we should start by understanding what does multimodal mean. Precisamos entender o que a gente quer dizer com multimodalidade. And normally this is the part where I'd ask you questions and you would give me answers. Nesse momento que eu gostaria muito, geralmente eu gosto de fazer muitas perguntas, vocês poderiam dar respostas, ou o contrário também. But there are children and they want to go to bed tonight. Mas há crianças aqui, elas querem dormir ainda hoje. Okay, so I'll just give you the answer. Então eu vou dar logo a resposta. A mode of translation refers to the specific form, medium, or method. Um modo de tradução refere à forma específica, à mídia que vai ser usada ou o método através do qual a mensagem vai ser transferida de uma língua fonte para uma língua receptora, uma língua alvo. For those of you in English, I'll finish what he did. So it's a medium or method through which a message is transferred from a source language to a target or receptor language. Now this might include written translation, sign translation, Então isso pode incluir a tradução escrita, tradução em línguas de sinais, oral translation, tradução oral, translation for performance, tradução que visa o desempenho, audio-visual translation, traduções audiovisuais. and who knows what might come next. E quem sabe o que mais, outras maneiras que podem aparecer. It's important that we keep multimodality É importante manter a multimodalidade in mind whenever we think about Bible na translation. nossa mente, sempre que pensarmos na tradução da Bíblia. When I think of Bible translation, Quando eu penso na tradução da Bíblia, I think of the big picture of Bible translation as being multimodal. eu penso no quadro completo da tradução da Bíblia sendo de muitas formas, de muitos modos. And inside of that, oral Bible translation is one of those possible modalities. Nesse universo, a tradução oral é uma dessas possibilidades. And within a given project, we may focus on one mode, E dentro de determinado projeto, a gente pode focar em desses modos, or we may include more than one. ou a gente pode incluir mais de modo ou formato. Within a given project, said that already. Okay. So this should be spelled out in the translation brief at the beginning. Então, como é que vai ser exatamente os modos e maneiras que vai ser usado, precisa estar no documento escrito do projeto antes de iniciar. Or recorded. It doesn't have to be written. Ou gravado também. But yeah. But it should be done with in conversation with the community, Sempre em diálogo com a comunidade, according to the needs of the community. de acordo com as necessidades da comunidade. So the term multimodality recognizes that there is more than one way to translate. Então, a multimodalidade reconhece que há mais de uma maneira de traduzir Based on the audience who's receiving the translation. baseado na realidade do povo, da comunidade que vai receber a tradução, que vai participar da tradução. Okay. All right, so now we want to think about what is oral Bible translation. Agora queremos focalizar no que seria a definição de tradução bíblica oral. And this definition that I'm going to be working with A definição que quero usar comes from Marcia Suzuki's handbook. vem daquele manual de tradução oral bíblica escrito pela Marcia Suzuki. So OBT is a Bible translation that is done in an oral form. A tradução bíblica oral é uma tradução que é feita na forma oral. Both the translation process and the quality assurance process are done orally. Tanto o processo de tradução quanto o processo de controle de qualidade e de segurança da qualidade são feitos de forma oral. And this results in a translation that is reliable and faithful, Então ele vai ser uma tradução que é tanto confiável quanto fiel, culturally appropriate, culturalmente apropriada, clear and easily understandable, clara e facilmente inteligível and engaging. e que convida o ouvinte a participar. An oral translation is not a written translation that is read aloud and recorded. A tradução oral não é uma tradução que foi escrita e é gravada sendo lida em voz alta.
It's not just stories. E não são apenas histórias. And it is not less trustworthy than a written translation. Não é menos confiável do que uma tradução escrita. Okay. So now that we know a little bit more about the term multimodal, I want to highlight a brief overview of the historical emergence of oral Bible translation. Já que já vimos a questão da multimodalidade, o que significa, queremos passar uma vista em várias formas de tradução com o passar do tempo. Okay. Now, for much of the modern era, Em boa parte do nosso tempo moderno, da época moderna, Christian missions has focused their strategies and efforts on using a literate strategy. Geralmente o foco principal das missões tem sido o instrumento da escrita. To evangelize and disciple the peoples of the world. Para evangelizar e discipular os povos do mundo. And while that has had some measure of success in certain contexts, E admitimos que isso tem tido efeito positivo, sucesso em muitos lugares do mundo. there was a growing feeling that perhaps using a literate strategy was not going to be the best way to reach oral cultures. Começou a haver sentimento de que talvez a forma escrita não fosse a melhor maneira de comunicar o evangelho. In the 1960s and 70s, Nas décadas de 60 e 70, Trevor McElwain of New Tribes Mission missionário da Novas Tribos developed a teaching program called Chronological Bible Teaching. desenvolveu aquele primeiro item na lista, ensino bíblico cronológico. And a few years later, the International Mission Board of the Southern Baptists developed Chronological Bible Story. E depois, junto com Missões Mundiais Batistas, desenvolveu a narrativa bíblica cronológica. And they focused more on leaning into orality to try and ensure that the methodology was reproducible in oral cultures. E justamente tentaram usar o aspecto da modalidade, da oralidade, para que fosse mais facilmente reproduzível nas comunidades onde chegasse. And there was an intentional shift from teaching to stick more closely to the Bible story themselves. E houve uma decisão clara de deixar o ensino muito formal para passar mais para diálogo e discipulado mais pessoal. In 2003, Cru founded Story Runners. Em 2003, a Cruzada Estudantil Profissão para Cristo fundou essa Story Runner. I wasn't sure if it translated, sorry. Yes. Okay, all right. Then in 2004, the Lausanne Committee for World Evangelism met in Thailand. Depois, o Comitê Lausanne de Evangelização Mundial se encontrou, teve uma reunião na Tailândia. And out of these meetings, the book Making Disciples of Oral Learners was published. E deste encontro, livro intitulado Formando Aprendizes Orais da Palavra de Deus foi publicado. Okay. In 2005, the Seed Company began using oral storying as a strategy. E em 2005, a Seed Company começou a usar a tradução bíblica oral em histórias como uma estratégia. And in their development of oral Bible storying, E no seu desenvolvimento das histórias bíblicas orais, they incorporated storytelling best practices, e fizeram que fosse parte desse trabalho, desse formato, as melhores maneiras de contar histórias. translation principles, Vários princípios de tradução foram empregados, exegesis, exigências também, storytelling guilds, skills, guilds, it's like for practice, group for practice, tipo como se fosse associações de pessoas que fossem treinar a contação de histórias, and adult education theory e também usaram teorias de educação de adultos, to ensure that there was an effective approach in reaching oral communities with the message of God's ter Word. certeza que haveria uma abordagem eficaz com os adultos. And this list is not exhaustive, Essa lista não é completa, because there are others that were developing oral storying methods at the same time. porque havia outras pessoas também começando a usar métodos orais de comunicação ao mesmo tempo. But this is just a brief overview. Então isso aqui é um panorama bem breve. Now, we shift into oral Bible translation. Então nós estamos agora já passando para outra fase da tradução bíblica oral. And even though we talk about it as if it's something new, it's really not that new. Mesmo que a gente fale como se fosse algo novo, na verdade não é tão novo assim.
As early as 1979, Ewan Fry wrote an article about oral translation. Há bastante tempo atrás, em 89, o missionário que tem o sobrenome Fry escreveu uma abordagem oral para a tradução. And in this, he outlined the oral approach to translation that he was using in Australia. E nesse artigo ele fala sobre como ele usava a aspecto da oralidade no seu trabalho de tradução na Austrália. And it was essentially oral drafting. E, na verdade, era como se fosse fazer o rascunho de forma oral. Additionally, I've spoken to translation teams in Mexico. You have spoken? Yes. Além disso, tenho falado com vários grupos sobre tradução oral no México. That said that they were doing oral drafting in their projects more than 30 years ago. Há vários grupos que, fazendo tradução bíblica escrita, já usavam o método de fazer o rascunho oral há 30 anos atrás, desde lá. However, it wasn't until 2007 that Robin Green proposed a completely oral translation for oral communities. Mas foi somente em 2007 que Robin Green escreveu uma tese propondo apenas a tradução oral mesmo. And the render software came out of that suggestion. E o programa chamado Render foi o resultado desta tese, desta proposta. Now, when I was writing my thesis, I talked with one of the consultants and trainers at Seed Company. Quando eu estava fazendo a minha tese, eu falei com dos consultores da Seed Company. He was involved in developing the OBT process that they use at Seed Company. Ele era o responsável pelo processo de tradução oral usado pela Seed Company. And he said that they were influenced by OBS when they were developing the process. Ele me disse que eles foram influenciados pelo que veio antes, as histórias bíblicas orais. Because they saw many similarities. Porque eles viram bastante semelhança com a tradução oral. And some of those similarities include working with larger discourse units. Algumas das semelhanças não usar textos muito pequenininhos, mas usar uma perícope, um texto maior. The need for the translator to understand both the larger context que o tradutor precisa entender o contexto maior, anterior e posterior ao texto que vai ser traduzido. Of the larger context of these discourse units, as well as the passage they are working with. Conhecimento contextual das unidades de discurso muito maiores do que apenas a passagem que vão traduzir. And also the importance of the development of trainers, facilitators to assist the translators with exegesis and internalization. Mais uma coisa também que descobri que é importante é treinar facilitadores para ajudar a equipe de tradutores no seu trabalho. Okay, the Seed Company created a helpful infographic that you can see here. A Seed Company criou esse gráfico aqui que pode nos ajudar um pouco a entender a diferença. And it illustrates the process of Bible translation. E ilustra o processo de tradução da Bíblia. This image is helpful because it not only shows the OBT process, Ele pode nos ajudar bastante porque ele não mostra somente o processo da tradução oral, but it overlays that process onto the written translation. mas ela corre junto com o processo de tradução escrita. And the process has been informed by the basic principles and procedures for Bible translation published by FOBI. E então o processo segue os critérios do padrão estabelecido pela FOBI. And I imagine you're all younger than me and can see all the words up here on the screen. Eu imagino que todos vocês são muito mais calmos que eu, todos conseguem ler o que está ali. And you probably already noticed it's in Spanish and not Talvez Portuguese. notado também que está em espanhol, não está em português. I'm sorry. Então, That's my bad. foi mal minha. But I want to just illustrate that when you look at this, you can see, well, you can't see it on this because it's not very good on the projection, but if you look at it on the display, you can see that there are different colors. Aqui não dá para perceber, mas se você olhar no computador ou qualquer outra tela, você vai ver muito mais facilmente que há cores diferentes em cada ponto. And they illustrate which steps are just written and which steps are just oral. As cores mostram quais os passos que são somente da tradução oral e outros que são somente da tradução escrita. But the vast majority are the same color. Mas a maioria, a grande maioria, tem a mesma cor. Because they coincide with each other. Porque eles vão juntos. Ambos os processos usam os mesmos, a grande maioria dos mesmos passos. And those of you that are already working in oral translation probably already know that. Muitos de vocês que já trabalham com tradução já sabem disso.
But for those who aren't currently working in oral Bible translation, I want you to know that. Aqueles que ainda não estão trabalhando com tradução oral, eu quero que vocês saibam disso. As oral Bible translation has grown in popularity over the years, À medida que a tradução oral tem crescido em popularidade ao passar dos anos, there are still people and organizations who question the sufficiency há pessoas, há instituições que questionam a eficácia da tradução oral da Bíblia and authority of an oral translation. e a autoridade que uma tradução oral tem. Now, in my research and through personal conversations, Através de minhas pesquisas e conversas com muitas pessoas, I found that much of that questioning já descobri que muitas dessas dúvidas que vêm is based on outdated ideas está baseado em ideias ultrapassadas of what OBT is do que é a tradução oral bíblica. and confusion between OBT and OBS. Também muita confusão entre as histórias bíblicas traduzidas de forma oral e a tradução mesmo bíblica do texto bíblico. Now, there was a time in church history Houve tempo na história da igreja where the church was against translating the Bible into the vernacular language. em que a igreja era contra a tradução da Bíblia para a língua do povo. By keeping the Bible accessible only to a few learned people, Mantendo a Bíblia acessível somente àqueles poucos da elite religiosa, a division was created and reinforced, uma divisão foi criada e era reforçada, where in order to have access to God and His Word, onde para ter acesso a Deus e a sua palavra, it was necessary to go through one of the learned clergy. você tinha que passar por alguém do clero religioso que tivesse muitos estudos. And if we insist on only translating in one modality, Então, se nós insistirmos em traduzir a Bíblia só de um formato só, whether we intend to or not, we're creating the same situation. queiramos ou não, estamos criando a mesma situação. A small group of literate people will have access to God's Word, Apenas um grupo menor de pessoas letradas ou que sabem ler é que terão acesso à palavra de Deus. and those who do not know how to read will be limited in the way they can interact with God's E Word. aqueles que não podem ler estarão limitados no seu acesso à palavra de Deus. I can't imagine that that's the intention of anyone who's involved in the ministry of Bible Eu translation. não consigo imaginar que essa seja a intenção real de alguém que está envolvido na tradução da Bíblia. Instead, we are driven by a desire for people to have access to God's Word. Pelo contrário, o que nos leva, o que nos conduz é esse desejo ardente de ver as pessoas todas tendo acesso pleno à palavra de Deus. In the book Making Disciples of Oral Learners, the stated goal was not to ignore written translation. Oh, okay. Naquele livro, Criando Aprendizes Orais da Bíblia, a gente vê o manual ensinando as pessoas a interagir com a palavra. They state, we wish all peoples had the written translation of the Scripture Eles dizem no livro, desejamos que todas as pessoas tivessem a Bíblia escrita in their heart language. na sua língua materna. But for the illiterate, written Scripture is not accessible even if it's available in their own language. Mas para muitas pessoas que até podem ler, não significa que elas tenham acesso, que elas vão serem edificadas com aquela palavra na sua própria língua. On the other hand, a Por outro lado, Bible translation program that begins with the oral presentation of the Bible through story projeto de tradução que começa com a apresentação da palavra de Deus através de histórias bíblicas orais and continues with the translation and literacy program e continua depois com um programa de alfabetização escrito na língua. is the most comprehensive strategy for communicating the Word of God in their heart language. É a estratégia mais abrangente para verificar que as pessoas tenham a palavra de Deus de forma totalmente acessível na sua língua. Okay, so they tell me that people are starting to fall asleep, Já me disseram que tem gente cochilando já. so I have to wrap up. Então eu preciso dar uma enxugada aqui e concluir. But we're just almost there. So Estamos quase chegando lá. as we begin looking at the theological support for OBT, Ao procurarmos o apoio, a sustentação teológica para a tradução oral da Bíblia, I want to start with the passages that tell us what the Bible is. quero começar com as passagens que dizem o que é a Bíblia.
First, the Bible is a divine revelation from God. Em primeiro lugar, a Bíblia é uma revelação divina, né? Revelação divina. 2 Timothy 3:16 2 Timóteo 3,16, nós conhecemos, tells us that all scripture is God-breathed, nos diz que toda escritura é inspirada por Deus. and it's useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. É útil para o ensino, para a repreensão da justiça, para a educação na justiça também. The Bible is God's word. A Bíblia é a palavra de Deus. John 1:1 tells us, Em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz: in the beginning was the Word, no princípio era o Verbo, and the Word was with God, e o Verbo estava com Deus, and the Word was God. e o Verbo era Deus. God's Word is living and active. A palavra de Deus é viva e ativa, For the Word of God is alive and active, pois a palavra de Deus está viva e ativa, sharper than any double-edged sword. mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. It penetrates even to dividing soul and spirit, Penetra até dividir alma e espírito, joints and marrow. juntas e medulas. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Julga os pensamentos e atitudes do coração. Now, obviously, for those of us here today, there's no doubt that the Bible is important. Obviamente, para todos nós aqui, não há dúvida que todos creem que a palavra de Deus é importante And it should be translated into different languages. e que ela precisa ser traduzida para muitas línguas, todas as línguas. I believe for most of us, it's our life's calling. Acredito que para a maioria de nós aqui é a nossa vocação da vida, But many of us are creatures of habit. mas muitos de nós também somos criaturas do hábito. And when any new methodology is introduced, E quando aparece uma nova metodologia, it's good to look at that method with a critical eye. então a gente começa a olhar aquele novo método com o olho mais crítico. And in the case of Bible No translation, caso de tradução da Bíblia, to look to Scripture to test it. Scripture, To test it or prove it. olhar para a Bíblia para poder verificar, para testar, ver como é que é. That concept may bring to mind Acts 17:11, Isso pode nos fazer lembrar o texto de Atos 17:11, when thinking about comparing things to Scripture. quando a gente pensa em comparar as coisas com as Escrituras. Now, the Berean Jews were of more noble character, Diz lá que os judeus da Bereia eram de caráter mais nobre than those in Thessalonica. do que aqueles em Tessalônica, For they received the message with great eagerness and examined the Scriptures every day, porque eles receberam a mensagem com muita alegria e examinavam as Escrituras todos os dias, to see if what Paul said was true. para ver se o que Paulo estava dizendo era verdade. 10 or 5? 10. Okay. They were eager to know if what Paul was preaching aligned with what was in the Scriptures. Estavam ansiosos para ver se o que Paulo estava ensinando estava alinhado com as Escrituras. Now, while the exhortation to study the Scriptures daily is good, Enquanto que a exortação para estudar as Escrituras diariamente é muito boa, just because they were searching the Scriptures in a written text doesn't mean that's the only way it can be done. não é porque eles estavam olhando o texto escrito da Bíblia que significa que é a única maneira de fazer isso. The focus was more on their attitude. O foco do texto nós vemos que é a atitude deles de buscarem a verdade. They were eager to know, Estavam ansiosos para conhecer a verdade. and they were working with the available technology of their day. E eles estavam usando o que eles tinham às mãos. It was not the written text itself that was holy, Não era o texto escrito em si somente que era o sagrado, but it was the message that it contained. mas a mensagem que ele contém. Now, the problem comes in when those of us who've grown up with a written translation O problema é que muitos de nós que crescemos usando a Bíblia escrita and a literate lens e temos uma lente literal through which we view the world. através da qual vemos o mundo, We think that the study of the Word has to look like what we know it to be. achamos que o estudo da palavra tem que ser do jeito que a gente acha que tem que ser. And there's a bias towards literacy that's grown up as a result of Tem this. uma tendência errônea de querer que seja da forma que a gente cresceu e se acostumou. But let me ask, what is the purpose of Bible translation? Quero perguntar, qual é o propósito da tradução da Bíblia? But again, limited to time, I have to tell you. Mas, devido à limitação do tempo, vou dar a resposta. So Banda says that while the purpose of Bible translation is to allow every human language access to the Word of God, Há um expositor, um teórico que diz, enquanto que o propósito da tradução da Bíblia é permitir que toda língua tenha acesso à palavra de Deus,
The existence of the Bible in written versions A existência da Bíblia em versões escritas has made the Bible foreign to people of oral orientation. faz com que a Bíblia de forma escrita seja algo estranho, do estrangeiro para os povos de preferência oral. And it's resulted in poor Bible engagement in rural communities. Isso faz com que muito poucas pessoas queiram se engajar com as escrituras nessas comunidades. Now, this past fall, my wife and I wrote and presented a paper at the BT conference. Ano passado, no final do ano passado, eu e minha esposa escrevemos um paper sobre a tradução numa conferência de tradução mundial. About the sufficiency of oral Bible translation. Sobre a suficiência da tradução oral bíblica. For those of us who've grown up in a literate society, reading and writing is usually the key to success. Nós que fomos criados no mundo da escrita, mundo moderno, tudo mais, a gente entende que o único jeito de ter sucesso é usando a escrita, a leitura sempre. And unfortunately, literate culture missionaries have transferred that to all cultures. Muitas vezes, muitos missionários têm transferido isso para todas as culturas por onde vão, algo que faz parte do mundo letrado. Richard Brown said, "We should not assume that oral communicators will want to use the scriptures as print-oriented people do." Outro missionário teórico ele fala, nós não podemos presumir que os comunicadores orais vão querer usar as escrituras impressas como as pessoas que dependem da escrita vão fazer. Oral Bible translation allows oral people to not only hear the message in their own language, A tradução oral bíblica não apenas permite que as pessoas ouçam a palavra de Deus na sua própria língua, but they can interact with it on their own. mas elas podem interagir com a Bíblia elas mesmas. I'm going to skip over several things here. Vou ter que pular algumas coisas aqui. Vigo Sogard said, we're kidding ourselves when we say we're reaching the world by providing print scripture only. Outro teórico diz, nós estamos enganando nós mesmos quando nós dizemos que estamos alcançando o mundo ao providenciar as escrituras somente de forma escrita. And so it's important to choose the medium based on the needs of the audience. Então é importante conhecer, escolher o formato de tradução de acordo com a necessidade da população. So thinking about some of the questions about whether or not an oral Bible can be sufficient. Então, pensando sobre a pergunta, será que a tradução oral da Bíblia é suficiente? In the past, it was referred to as if it was just stories. Era chamado antigamente como se fossem só histórias. And some within the orality movement even made the suggestion of doing an oral Bible that was just stories. E já teve gente que chegou a sugerir que a tradução oral da Bíblia fosse apenas histórias. But that's not what oral translation is. Mas não é isso que é a tradução oral da Bíblia. So 20 years ago or 30 years ago, when that was the case, that would have been a good reason to complain. Então, naquela época, quando eu estava nesse estado, as pessoas teriam razão de reclamar. But it no longer is the case. Mas não é mais assim. Another thing is that it's not permanent. It changes as people tell it because it's just related to their memory. Muitas pessoas contestam a tradução oral da Bíblia porque acham que, à medida que as pessoas vão recontando as histórias bíblicas, o texto bíblico, ela vai mudar. As pessoas vão transformar o que a Bíblia diz. But technology has advanced to where we can record things and it's much more stable than it used to be. Mas a tecnologia já avançou bastante ao ponto de que é possível garantir que as gravações da tradução da Bíblia fiquem permanentes do jeito que foram feitas. So now for the question of the night, is there a theological foundation for oral Bible translation? Então, será que podemos encontrar um fundamento teológico para a tradução da Bíblia, tradução oral? The short answer is yes. A resposta bem curta é sim. So let's just look at it real quick. Are there verses to support a written translation? Vamos ver bem brevemente alguns textos que podem dar o suporte, o apoio para a tradução oral. Yes. Sim. God wrote down the 10 Commandments twice. Duas vezes Deus escreveu os 10 mandamentos. There were scrolls that were present that they used.
E muitas vezes o povo tinha, a Bíblia que eles tinham eram rolos, né, escritos. We see Jesus reading from the scrolls. Nós vemos Jesus lendo dos rolos, né, na sinagoga. But that doesn't mean that that was the only way. Mas não significa que era a única forma que havia acesso. We see examples of God's message being communicated orally. Nós vemos muitos exemplos da mensagem de Deus sendo transmitida de forma oral. Jesus used parables. Jesus usou parábolas. He taught publicly. Ele falava publicamente. In Nehemiah chapter 8, the law was read aloud. Em Neemias capítulo 8, a lei foi lida em voz alta para todo o povo. So another truth that we see is that revelation begins with God's spoken word. Outro ponto muito importante é que a revelação começa com a palavra falada de Deus. In Genesis chapter 1, God began by speaking creation into existence. Gênesis capítulo 1 mostra Deus claramente falando para criar o mundo. He established that creative authority orally. Ele estabeleceu essa autoridade de criação através da fala. In Deuteronomy chapter 8, we see that God's word is life-giving. Em Deuteronômio capítulo 8, nós vemos a Bíblia dizendo que a palavra de Deus dá vida. To teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Ela Lord. diz que nenhum homem vai viver apenas do pão, do alimento, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. God's communication always has the receptor in mind. A comunicação de Deus sempre tem em mente o receptor. We see this especially through the incarnation of Christ. Nós vemos isso especialmente através da encarnação de Cristo. So God adapts his communication to human capacities, Então, Deus adapta a sua comunicação às capacidades humanas, showing us that translating scripture orally is permissible. nos mostra que a tradução oral é permissível. There's no single medium that's sacred. Não há nenhum meio, método ou modo que seja sagrado. God values oral communication. Deus valoriza a comunicação oral. Now, through these elements, which I would love to talk with you more over a break because we had to fly through that at the end. Vendo esses pontos teológicos, que eu queria muito ter tempo para conversar com vocês, porque conversar outra hora, nós vamos chegar à seguinte conclusão. God established first orally his word and then wrote it down. Deus estabeleceu primeiro a sua palavra de forma oral e depois ela era escrita. He thoroughly considered the receptor audience as he shaped his word and his message. Ele sempre pensava no povo que estava ouvindo a palavra para que fosse moldada a sua palavra de acordo com a necessidade do povo. He showed that multimodality is acceptable Deus mostra na sua própria maneira de se revelar que a multimodalidade é aceitável. because he used oral methods, written methods, and others. Porque ele mesmo usou o método oral, o método escrito e outros métodos para se comunicar com o homem. The thing to remember is that multimodality was God's design. Devemos pensar que a multimodalidade foi algo que Deus criou, que Deus pensou. Like we mentioned earlier, oral translation is all about scripture engagement. Outro motivo que a tradução oral é tão importante que ela leva ao engajamento com o texto. So, again, I apologize. Come talk to me afterwards. But in conclusion, we see that oral Bible translation is based on a solid theological foundation. Por favor, me perdoe, eu posso conversar com mais tempo depois, mas nós vemos um embasamento claro, as escrituras sendo traduzidas de forma oral com fundamento teológico. And oral Bible translation can be a faithful expression of God's Word. Uma tradução oral bíblica pode ser uma expressão fiel da verdade de Deus. That honors the Word of God Que honra a palavra de Deus and follows the pattern of divine communication. e que segue o padrão da comunicação divina. Multimodality was God's design. A multimodalidade foi desenho, um projeto de Deus. Thank you.